Eu falei, hein? Eu avisei, o concurso do TRT 21 tá na área. Saiu o edital, a gente vai analisar tudo nesse vídeo de agora. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai analisar tudo sobre o edital do TRT da 21ª região, TRT do Rio Grande do Norte, que acabou de lançar edital. E a gente já tá com ele aqui na tela pra gente analisar junto com vocês, daquela forma bem rápida e bem assertiva que a gente sempre faz aqui. Bom, basicamente o que a gente tem em relação a esse edital? Primeira informação é que esse edital vai ser elaborado pela Fundação Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas que sempre domina. Todos os TRTs basicamente são elaborados pela Fundação Carlos Chagas, por isso o nome aqui do meu IG, mas eu amo a Fundação Carlos Chagas porque devo muita coisa a ela e também porque é uma prova bem justa, uma prova bem tranquila, uma prova que não costuma ter muitos erros, que costuma ser uma prova bem assertiva, salvo uma prova ou outra que às vezes ela dá umas erratas, mas é uma banca que, das bancas que a gente tem aí, a melhor que tá tendo, né, como diz o ditado. Então, basicamente, a gente tem valores de inscrição de analista R$ 110 para um salário de 13 mil, acho bem justo. E para técnico a gente tem valores de inscrição R$ 90 para um salário de 8.046 inicial. Lembrando que esses salários aqui são iniciais dentro do órgão, você tem a oportunidade de ganhar ainda mais com FC, com cargo em comissão, você tem várias possibilidades de crescimento na carreira nos TRTs, então baita de um salário, baita de um edital. Lembrando que, infelizmente, os dois, tanto o técnico quanto o analista, são cargos de nível superior agora, porque basicamente depois que o Congresso passou aquela lei que transformou os cargos de técnico em nível superior, a gente tem os cargos de técnico do Poder Judiciário Federal sendo nível superior. Ah, Matheus, só tem cadastro de reserva no edital, meu Deus, que coisa ruim e tal. Cara, relaxa quanto a isso, não precisa se preocupar, porque geralmente os cargos do Poder Judiciário Federal sempre saem com cadastro de reserva e costumam nomear muito mais gente do que o previsto em edital. Às vezes vem com uma vaga e nomeia 100 pessoas, às vezes vem com 2 vagas e nomeia 200 pessoas. Então, assim, você não precisa se preocupar muito com isso. Não é à toa que eu tô falando pra minha namorada ir fazer esse concurso, mesmo só tendo cadastro de reserva, porque eu sei que eles vão nomear bem mais gente do que o cadastro de reserva. Então, fica tranquilo, porque isso daqui não quer dizer nada, né? Eles não querem se comprometer, porque se eles colocarem o número de vagas, o cara impetra um mandado de segurança e aí ele tem direito líquido de certa nomeação. Às vezes o órgão não quer chamar, então eles colocam aqui cadastro de reserva, mas nomeiam muito mais gente no final das contas, beleza? Em relação às inscrições, por favor, não percam a data da inscrição. Cara, sério, sempre falo isso aqui pra vocês. Fica do dia 16/10/2023 até o dia 8/11/2023. Quando é que você vai fazer? Você vai fazer dia 8/11/2023? Você não vai fazer, você vai fazer dia 16/10/2023, porque, pelo amor de Deus, né? Você não vai deixar para a última hora, porque às vezes você estudou, deixou para a última hora, o que aconteceu? Lascou-se, né? Perdeu a data da inscrição, não vai fazer o concurso. Bom, em relação às provas, a gente tem algumas mudanças aqui, mudanças importantes. Para o cargo de analista judiciário, área judiciária, nada mudou. Na verdade, mudou pouquíssima coisa. O que a gente tem? A gente tem conhecimentos específicos com 40 questões, conhecimentos gerais com 20 questões, só que conhecimentos específicos peso 3 e não peso 2. Então, atenção para isso. Se você tiver que priorizar alguma coisa, embora a gente saiba que priorizar em provas de tribunais seja um pouco complicado, é conhecimento específico porque peso 3 e a gente tem também uma prova discursiva de redação, 4 horas e meia de prova. Para as provas de analista a gente tem isso. Para a prova de técnico judiciário, área administrativa, que é a área que a gente costuma fazer quando a gente faz prova de técnico, é uma prova de 60 questões também, 40, 20 da mesma forma, peso 1 e peso 3 da mesma forma, mas 4 horas, Matheus, por que não 4 horas e meia? Porque eles tiraram redação. Não tem redação para a prova de técnico, mas tem para a prova de analista. O que eu achei particularmente um pouco estranho, porque o cargo virou de nível superior, mas você não tem redação. Achei um pouco estranho, até que a gente chega lá no conteúdo programático e por isso que eles deram uma modificada. A gente vai já falar do conteúdo programático aqui para vocês, mas antes de falar do conteúdo programático, a gente chega aqui em outra parte importante, que é a gente vê a aptidão do órgão para chamadas, né? Como a gente não tem redação na parte de técnico, a gente não tem aquela ideia de quantas redações o órgão pretende corrigir para saber qual é a aptidão dele para chamada. A gente não tem essa possibilidade no cargo de técnico. O que a gente vai ter? Como é que a gente vai saber quais são as pessoas que estão habilitadas ou não? Só pela posição. Pela posição você vai saber se a pessoa está habilitada ou não, se ela tecnicamente foi aprovada no concurso, né? Tem muita gente que diz, fui aprovado no concurso, mas muito longe de ser chamado, né? Basicamente, se você ficou na posição 300, você foi aprovado, mas
talvez não seja nomeado, muito provavelmente você não vai ser nomeado. A posição 300 é a posição final para o técnico judiciário sem especialidade para você estar, em tese, aprovado no concurso. Para o cargo de analista judiciário, área judiciária, posição 195 das correções de redação, ou seja, só as primeiras 195 pessoas vão ter a redação corrigidas e elas vão ser a questão, em tese, aprovadas no concurso, caso também elas cumpram os outros requisitos, né, da parte geral específica também. Mas no caso de técnico, como a gente não tem redação, até a posição 300 está habilitado. No caso de analista, como a gente tem redação, até a posição 195 para analista judiciário, a área judiciária vai ter a redação corrigida. Para oficial de justiça, até o 100, para a área administrativa, até o 100 também. Matheus, expectativa de nomeação, como é que você vê em relação a esse órgão aqui? Para o cargo de técnico, galera, eu imagino aí, talvez, é um órgão pequeno, tá? Sendo bem sincero com vocês sabem que eu sou bem, assim, aberto com vocês em relação a isso. Eu falo quando, tem muita expectativa de nomeação, eu falo quando tem pouca expectativa de nomeação, eu falo. Sou sempre muito aberto. É um órgão bem pequeno, então eu não acredito que a gente tenha muitas nomeações, como vocês podem ver aí. Eles só vão habilitar 300 no cargo de técnico, só vão habilitar 195 no cargo de analista. Eu imagino que a gente tem em relação ao cargo de técnico aí, cara, talvez umas 50 nomeações, 60 talvez. Cara, chegar em 100 talvez fosse assim o sonho, mas eu acho bem difícil que a gente bata 100, até porque além de ser um órgão pequeno, é um órgão no Nordeste. As pessoas costumam, mesmo de outros estados, querer ir para o Nordeste para morar, então para ficar. Acaba que a lista não roda tanto assim quanto em outros tribunais, que também são pequenos, mas a lista acaba rodando mais, como por exemplo o TRT do Mato Grosso, que a lista roda bastante, mesmo você tendo pouca gente no tribunal. Então eu acredito que em talvez uns 50, 60 para o cargo de técnico, para o cargo de analista, talvez, cara, uns 30, 40, talvez, para o cargo de analista, área judiciária, eu imagino que por aí, sendo bem sincero com vocês, eu imaginaria por aí, mas a gente pode ter muitas mudanças ao longo de 4 anos, cara, a gente pode ter abertura de varas, a gente tem um governo um pouco mais afeto à administração pública, né, nesses próximos 4 anos, então, cara, coloca o seu nome na lista e espera, tenta colocar o seu nome na lista na melhor posição possível para você conseguir quem sabe ser nomeado nesse concurso aí. E também você, estudando para essa prova, você já vai estar se preparando para outras provas que virão, que é a prova do TRT 7, do TRT do Ceará, e a prova do TRT de Pernambuco também, beleza? Então, basicamente, sobre nomeações, eu acredito em mais ou menos por aí a gente chega no conteúdo programático do concurso. Mas antes da gente falar do conteúdo programático do concurso, lembrando que 1, 2, 3 Passeio, que é o nosso cronograma, tem material completo para essa prova do TRT da 21ª região, do TRT do Rio Grande do Norte. Então se liga aqui que eu vou deixar o link na descrição, cronograma completo, passo a passo, do dia por dia. Você vai saber exatamente o que você tem que estudar em cada um dos dias, desde que você senta na bancada até o dia que você fecha o edital, você ainda tem simulado, planilha de controle, suas revisões todas agendadas. Então, cara, tá querendo estudar para essa prova, tá todo bagunçado, não sabe por onde começar, não sabe por onde terminar, não sabe fazer revisão, cara, vai lá dentro, dá 1, 2, 3 Passeio, que a plataforma é completa e tem tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Vou deixar um cupom de desconto aqui limitado para vocês que são do YouTube, então se liga aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Voltando aqui para o conteúdo programático dessa prova, a gente tem aqui as novidades que eu tinha falado para vocês. Em relação ao conteúdo programático, a gente tem aquelas matérias gerais que são para todos os cargos e a gente tem as matérias específicas. As gerais para todos os cargos, o que a gente tem? Língua portuguesa e noções de pessoas com deficiência. Noções de pessoa com deficiência tinha meio que saído dos tribunais, mas nesse edital aqui acabou voltando. A gente precisa de outros editais para a gente saber se isso vai ser tendência ou se não vai ser tendência, né? Porque a gente só tem esse edital aqui, mas veio bem forte aqui noções de pessoa com deficiência, cobrando basicamente todas as legislações relacionadas a esse tema. Sustentabilidade, embora não viesse com esse nome aqui, sempre está sendo cobrado também essas resoluções, então não é bem uma novidade, apesar de que a novidade ela ter sido colocada aí meio que à parte como uma matéria. Então, parece ser muita matéria, mas na verdade, às vezes no edital do TRT vem língua portuguesa e legislação e cobra tudo isso aqui junto. Então, no final das contas, a grande novidade aqui é um pouco mais de cobrança em pessoas com deficiência e uma cobrança maior em Google Workspace. Achei interessante por quê? Porque normalmente ou os tribunais regionais do trabalho não cobram informática
ou eles cobram informática. Não tem um meio termo, né? E aí o que eles fizeram aqui? Eles cobraram Google Workspace, que é uma parte que, de fato, você vai utilizar, bem diferente de outras partes que a gente estuda de informática que não vão servir para nada, para a gente como servidor. E, cara, é uma parte bem mais tranquila de você estudar. Você não precisa estudar vírus, trojan, não sei o que, intranet e, cara, aqueles montes de atalho de um monte de coisa que você nunca vai utilizar, mas ao mesmo tempo não é uma cobrança que você, cara, é uma cobrança justa, sabe? Assim, no final das contas, achei uma cobrança bem interessante do Google Workspace, então é a grande novidade aqui da parte geral. E a gente tem o código de ética e regimento interno aqui do TRT-21, que sempre é cobrado em todos os TRTs, pelo menos até agora a gente teve. Bom, essas matérias são as matérias gerais para todos os cargos. E aqui a gente tem as matérias para o cargo de analista judiciário, área judiciária, que também valem para oficial de justiça, caso você queira fazer oficial de justiça. A gente tem trabalho, processo do trabalho, civil, processo civil, direito constitucional, todos eles cobrando o padrão de TRT. Se você já viu um edital de TRTs, cara, é basicamente copia e cola que a FCC faz em todos os editais de TRTs, mas aqui a gente veio, então falei civil, processo civil, direito constitucional, direito administrativo, só que aqui a gente veio, cara, com direito administrativo e administração pública. Vocês estão vendo aqui? E, cara, eu acho que talvez tenha alguma retificação nessa matéria aqui para o futuro. Por quê? Porque, cara, basicamente, a gente teve aqui meio que uma repetição, né? A gente tem aqui direito administrativo cobrado e a gente tem aqui, que é o direito administrativo básico, né? De todo mundo, né? Princípios, poderes, aí, né? Enfim, você vem aqui órgãos, você tem aqui as legislações 8.112, 9784, 8429, enfim. Basicamente, as leis clássicas de direito administrativo, só que a gente tem aqui uma repetição, direito administrativo e administração pública. E aí, ele cobra outras legislações, mas cobra poderes e cobra as mesmas legislações de novo aqui, ó, 9784, 8429 de novo também. Algumas coisas da CLT, achei estranho. Imaginei que se ele quisesse cobrar administração pública, talvez ele fosse cobrar administração geral e pública, né? E não, ele juntou direito administrativo com a administração pública aqui. A ver se isso daqui vai manter dessa forma mesmo, sendo uma matéria que vai repetir direito administrativo, porque basicamente são duas matérias cobrando a mesma coisa aqui e algumas coisinhas a mais. Vamos ver se isso aqui vai se manter, mas a princípio o que a gente tem a preço de hoje é isso, uma matéria em tese nova, mas que em tese também está repetindo, sei lá, 50%, 60% da matéria de cima aqui do direito administrativo e algumas coisinhas a mais, como aqui algumas disposições da CLT, algumas coisas relacionadas a controle da administração, mas nada muito acima disso. Talvez se eles fossem cobrar a administração pública mesmo e a administração geral, aí sim a gente teria alguma coisa um pouco diferente, mas não foi o que eles fizeram. Bom, e aí a gente chega para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, que a gente teve mudanças significativas. A gente começa com o direito do trabalho, basicamente o direito do trabalho clássico de todos os editais de TRT, noções de processo do trabalho também clássico de todo TRT. Em direito constitucional a gente tem um edital um pouco mais reduzido em relação ao analista, mas também completinho ali, seguindo todo o padrão da Constituição. E direito administrativo. E aqui o que eu imaginava que eles fariam para o cargo de analista, eles fizeram para o cargo de técnico, que já vinham fazendo para o cargo de técnico também. Porque administração e gestão, ou administração geral, às vezes essa matéria vem com nomes diferentes, é isso daqui, né? OKR, é SWOT, matriz SWOT, é gestão de pessoas, gestão por competência, gestão de conhecimento e tudo mais e tal. E eu imaginei que eles cobrariam isso daqui para o cargo de analista também. Não cobraram, mas para o cargo de técnico vem sendo cobrado em todos os TRTs e mais um deles que vem sendo cobrado a mesma coisa também. Administração e gestão eles chamaram aqui, mas na verdade é basicamente uma administração pública. E as duas novidades que são civil e processo civil. Essas duas matérias não eram cobradas para técnico judiciário, normalmente só para analista, e elas vieram para técnico civil aqui, não tão grande, não tão pequeno, justo, mas processo civil veio bem grandinho sim, um processo civil com a cobrança bem razoável, então você tem que ficar de olho se você estuda para técnico judiciário, mas você não tem nível superior em direito, fica de olho nessas duas matérias aqui, porque elas podem te complicar um pouco. Basicamente, o que é que eles fizeram? Eles tiraram a redação, mas cobraram civil e processo civil. Por isso eu estava falando para vocês que a novidade veio do conteúdo programático. Se isso foi bom ou foi ruim, na minha concepção, eu acho que
cara, foi ruim, assim. Eu preferia fazer uma redação e tirar civil e processo civil do cargo de técnico. Mas a gente não tem como escolher. Essa foi a decisão da banca organizadora. E é isso que a gente tem em relação ao conteúdo programático desse concurso. E aí, vai fazer esse concurso? Tá pensando em fazer essa prova? O que eu acho em relação a essa prova? Cara, eu acho que é um bom edital para você ter em mente o seguinte. Eu tô estudando para essa prova, foi isso que eu falei em relação a essa prova para minha namorada também. Cara, você tá estudando para essa prova e você tá estudando para fazer essa prova, mas tá estudando para fazer a prova do TRT6 e a prova do TRT7 quando elas saírem. Então essa prova pode ser considerada um ponto inicial para você que tá começando a estudar, ou pode ser considerada um marco a mais para você que tá seguindo nos estudos e não quer parar, quer continuar no gás, às vezes do TRT12 para fazer o TRT21 também, ou se é no seu estado, você não vai gastar nada, melhor ainda você vai fazer essa prova sem custos. E eventualmente não foi aprovado nessa prova, cara, você não perde o seu estudo, você continua estudando para o TRT6, para o TRT7, que devem vir com edital muito parecido a esse daqui e com bastante vaga. Então, é isso que eu penso dessa prova e eu acho que vale a pena sim se você tiver isso na sua cabeça, beleza? Vai fazer esse concurso, não vai fazer essa prova? Deixa aqui embaixo, quero saber de vocês. Curtiu essa análise? Comenta aqui embaixo também, deixa um like aqui. Não se esquece do 1, 2, 3 passei do link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo e de nos seguir lá no Maldito FCC no Instagram, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.